Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Responda rápido. Quanta vida se esconde sob as árvores de uma floresta? Essa eu não sei responder. Mas olha, duvido que alguém saiba, hein? Mas a gente vai tentar descobrir nesse episódio de hoje do Globo Ciência, que volta a falar de florestas. Agora eu tenho um convite para fazer para você, hein? Que tal um passeio pela maior floresta tropical do mundo? Preciso falar qual é? Floresta Amazônica. Bem, nosso passeio é por um pedacinho da floresta amazônica, né? Porque não dá pra gente passear por uma floresta inteira. Mas olha só, existe um lugar em especial onde a ciência estuda a floresta. E é pra lá que a gente vai agora. É aqui, ó. Museu Paraense Emílio Gueldi. É a mais antiga instituição científica da Amazônia. Sabe qual foi o ano de fundação? 1866. Nossa guia por esse passeio é a diretora do museu, Ima Vieira. Ela é agrônoma, mestre em genética e melhoramento de plantas e doutora em ecologia. Ima, tudo bem? Tudo bom. Quais são os principais trabalhos realizados aqui no Museu Emílio Gueldi? Bom, aqui nós desenvolvemos trabalhos de diversas naturezas, né? Então nós temos trabalhos importantes na área de biodiversidade, temos trabalhos na área de ciências humanas, de arqueologia, de linguística, de antropologia, de geologia na área de ciências da terra, de paleontologia, estudos botânicos são feitos há muito tempo. Nós temos uma das melhores coleções botânicas da Amazônia, temos também várias coleções de zoologia, referências mundiais, e desenvolvemos inúmeros trabalhos na área de museologia, de educação. Então, é um museu multidisciplinar, é uma instituição que tem muitas frentes de pesquisa, muita agenda científica muito grande. E por falar em pesquisa, quais são as principais pesquisas que vocês fazem? Bom, uma das principais pesquisas é o conhecimento da biodiversidade. Nós temos inúmeros taxonomistas, zoólogos e botânicos que desenvolvem o árduo trabalho de identificar novas espécies. Então, temos identificado nos últimos 6 anos, identificamos cerca de 70 espécies novas, nunca antes conhecidas. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante, é um trabalho que requer muito cuidado, muita atenção, uma especialidade muito grande, e nossos botânicos e zoólogos estão cada vez mais conhecendo a biodiversidade da Amazônia. E por falar em descobertas, aqui tem um mapa aqui, vamos ver aqui, muito interessante, que são espécies novas, né? É fauna e flora. Como é que é o nome desse projeto? Esse projeto é Fauna e Flora do século XXI. São as espécies encontradas pelos pesquisadores do Museu Gueldi em várias regiões da Amazônia, por onde a gente tem estudado. Vejam que há um número grande aqui de espécies novas encontradas próximo a Belém, essa região toda onde nós vemos estudando com mais detalhes. Aqui fica a nossa estação de pesquisa Cachoanã, e aí tem sido descobertas várias novas espécies. Os trabalhos são muito intensivos, né? Os pesquisadores estão sempre lá e há uma melhor, digamos assim, é mais fácil você encontrar espécies onde você conhece, onde você vem trabalhando há muito tempo, fazendo inventários, fazendo coleta. Agora me responde, baseado nessa biodiversidade de toda a Amazônia, é possível a senhora me responder uma pergunta? É difícil. Vamos lá. Quantas espécies, né, quanta vida existe numa floresta como a amazônica? É uma resposta difícil de dar, né? Nós hoje conhecemos, então eu diria que nós conhecemos hoje cerca de 40 mil espécies de plantas vasculares, sendo que 30 mil espécies são endêmicas da região amazônica. Com relação a aves, por exemplo, são cerca de 1.000 espécies de aves. Também temos outros grupos em que nós temos, por exemplo, cerca de 14 espécies de primatas conhecidos
na região. Então, vejam que é muito difícil porque são muitos grupos taxonômicos e muitos deles nunca foram estudados, nunca foram sequer vistos. Nós temos aqui um pesquisador que trabalha com aracnídeos que descobriu espécies novas dentro da cidade de Belém. Então, veja que é muito vasto. A diversidade, a nossa biodiversidade é tão grande, tão ampla, que nós, na verdade, estamos destruindo essa biodiversidade, né, sem antes conhecê-la totalmente. Agora, Ima, numa floresta existe uma coisa chamada cadeia de vida. O que depende do que nessa cadeia? As diversas interações animais-planta, por exemplo, isso é fundamental. Muitas espécies são polinizadas, por exemplo, por um determinado tipo de pássaro ou de morcego. E se um desses grupos forem extintos ou forem impactados por qualquer atividade humana, essa cadeia se destrói. Então isso significa que se uma espécie, se essa planta que precisa do animal para polinizar, se esse animal extinguir, exatamente, a planta também ela tende a extinguir. Aqui tem um parque zoobotânico, não tem? Aqui no Museu Guild nós temos uma amostra dessa biodiversidade. A gente pode conhecer? Podemos conhecer. Vamos? Vamos. Alexandre, esse é o Parque Zoobotânico. É um parque que recebe cerca de 300 mil visitantes por ano. Ele o principal objetivo dele é abrir para a população de Belém, do Pará, do Brasil, do mundo, para conhecer um pouco da nossa biodiversidade. Quantas espécies tem aqui? Aqui nós temos cerca de 100 espécies de animais, muitos deles estão soltos, são aves, tem preguiça, solta, tamanduaí, cutia, e temos cerca de 500 espécies de plantas, ervas, arbustos e árvores. É um pedacinho da Amazônia. Um pedacinho pequeno da Amazônia. A gente encontra aqui o que a gente encontraria mais ou menos em 2 hectares na floresta amazônica densa, em termos de animais e de plantas. 2 hectares equivale a 20 mil metros quadrados, é isso? Exatamente. Aí nós temos equivalente a 2 campos de futebol. Exatamente. Mas esse parque tem 5 hectares, mas o número de espécies é o equivalente a 2 hectares, mais ou menos. Me conta uma coisa, quais são os animais mais curiosos que você tem aqui? Bom, aqui nós temos um jacaré-açu que vive aqui nesse parque há cerca de 60 anos. Um jacaré enorme, é o maior jacaré do Brasil. Muito interessante. Nós temos o peixe-boi, que é um mamífero aquático, que só vive aqui nos rios da região amazônica. Nós temos a onça-pintada e a onça-preta, 2 espécies de felinos que vivem também aqui há 10, 20 anos. O peixe-boi vive há 45 anos aqui nesse parque. Então, esse parque tem espécies que se adaptaram, digamos assim, a esse ambiente urbano, ao barulho dos carros. E aqui nós temos muitas espécies que se reproduzem aqui no parque. Nós temos um sucesso reprodutivo de quelônios, por exemplo, impressionante. Temos sucesso reprodutivo de anta. O que é quelônio? Quelônios são as tartarugas, os jabutis, as peremas e mussuãs. É um grupo muito interessante também, que tem bastante na Amazônia, mas aqui no Museu Guild nós temos um sucesso reprodutivo, tanto que nós precisamos descartar, digamos assim, muitos desses animais, desses filhotes, entregamos ao IBAMA quando nasce. O IBAMA dá destino para várias instituições de fora, vários outros zoológicos. Então, muitos Quais são os animais aqui mais ameaçados de extinção? Aqui a onça-pintada está ameaçada de extinção, o peixe-boi está na lista de espécies ameaçadas. O Museu Guild fez agora a lista de espécies ameaçadas do estado do Pará, e desses animais, a onça-pintada, o peixe-boi estão nessa lista. Ima, eu soube que o museu tem uma base científica, não é? É verdade. Eu posso ir lá? Claro, pode sim. Eu não prometi, gente, pois eu vou cumprir. Para onde que eu vou, Ima? Fala para eles ali. Você vai para a Floresta Nacional de Cachoanã. O Museu Guild tem uma base científica, Estação Científica Ferreira Pena, muito bonita, maravilhosa, dentro dessa floresta. Gente, eu vou para a Floresta Amazônica. Obrigado, Ima. Valeu. Obrigada. Dá só um tempinho e a gente volta já já.
Globo Ciência está de volta e, como eu prometi, estamos chegando a uma floresta de verdade. Chegamos ontem aqui em Cachoanã, mas vocês não têm noção do percurso que a gente fez para chegar até aqui. Eu estava em Belém, peguei um voo para Breves, que é uma cidadezinha bem pequena do arquipélago de Marajó, e de Breves eu peguei um barco. A gente encarou uma viagem de barco de 10 horas. Vocês têm noção? 10 horas. Mas ó, drama nenhum. Paisagens lindas, plantas, um mundaréu de água. Passamos por 3 baías, a Baía de Melgaço, a Baía de Portel e a Baía de Cachoanã. E é aqui, exatamente aqui nesse lugar lindo, que fica a Floresta Nacional de Cachoanã, que faz parte também da Floresta Amazônica. Nós vamos conhecer a base científica Ferreira Pena, onde os pesquisadores fazem estudos sobre a floresta tropical. É para lá que a gente vai agora. Vem aqui comigo. O nosso guia por esse passeio é o biólogo Leandro Ferreira. Ele é pesquisador do Museu Emílio Gueldi e aqui ele participa de um projeto de levantamento e monitoramento de espécies. Leandro, quanto tempo demora para se formar uma floresta? Olha, você tem diversos estudos que têm demonstrado que o tempo de formação de uma floresta como essa pode variar de 100 a 200 anos. Mas não pode confundir esse tempo com a idade, por exemplo, da floresta amazônica, que é muito mais antiga. A floresta amazônica, existem informações de mais de 14 mil anos atrás. Mas o tempo de formação de uma floresta é exatamente esse, entre 100 e 200 anos. Mas existem árvores que podem atingir até 600 anos de idade e já tem informações na Amazônia sobre isso. Quantas árvores existem aqui, aproximadamente? Olha, nessa estação, um número bastante conservador, nós temos mais de 13 milhões de árvores nessa estação. Só aqui? Só aqui. Dentro da floresta de terra firme, que é essa área que a gente está, e nas outras florestas que compõem também a estação, que é a floresta de Igapó, né, e a floresta de Várzea. Você podia fazer uma diferenciação entre esses sistemas? É uma diferenciação bastante simples, na verdade. A floresta de terra firme é um tipo de floresta que nunca alaga, então daí o nome, floresta de terra firme. Ela fica sobre solos bastante antigos, e enquanto que as florestas de Igapó e Várzea, elas são submetidas a inundações cíclicas e previsíveis dos rios. A diferença entre o Igapó e a Várzea é que florestas de Igapó são normalmente alagadas por rios de água preta ou clara, muito pobres em nutrientes, enquanto que a floresta de Várzea é uma floresta mais nova geologicamente e é alagada por rios de água branca, ricos em nutrientes. Então, simplificadamente, essa é a diferença dos 3 tipos de vegetação que nós temos aqui. A mata da Mata Atlântica também é floresta tropical, mas Isso. É completamente diferente da floresta amazônica. Isso, é outro tipo de floresta. A Mata Atlântica, se você fizer uma comparação, vamos dizer assim, simples, a floresta amazônica, ela é muito grande no sentido de longitude. Se você sair do leste para o oeste, então ela é muito grande nesse sentido e ela é estreita no sentido de latitude, né? Norte e sul. A Mata Atlântica já é ao contrário. A Mata Atlântica ela é muito grande no sentido norte e sul, ou seja, de latitude, e ela é muito estreita no sentido leste-oeste, longitude. As duas florestas são distintas, são 2 florestas tropicais, as mais ricas do mundo, uma já por um processo de extinção bastante grande por causa do desmatamento, e a Amazônia, que também está passando por um processo de desmatamento bastante acelerado. Agora, Leandro, eu estou impressionado aqui com o tamanho das árvores. Que árvores aqui são as mais altas? Olha, você tem espécies aqui como
como a própria castanheira, como algumas espécies de inga. Mas você vai ter árvores aqui de 30, 35 metros de altura, outras que vão passar do teto da floresta, que a gente chama de dossel, e podem chegar a 45, 50 metros de altura. E também árvores aqui que podem chegar com 9 metros de circunferência. Então, algumas castanheiras e outras espécies que realmente atingem o que a gente chama cientificamente de diâmetros, né, ou circunferência, e também alturas bastante grandes. Ou seja, árvores gigantescas, né? Bastante gigantescas, e já pegando esse gancho que você está falando, são árvores bastante grandes e que na hora que você provoca um desmatamento, toda essa madeira que pode, por exemplo, vai ser derrubada e vai ser queimada, pode contribuir bastante para colocar dióxido de carbono para a atmosfera. Então a gente tem que levar em consideração esses aspectos que levam aos estudos que o museu tem desenvolvido nessa região aqui. Por falar em emissão de monóxido de carbono, quer dizer, de dióxido de carbono, o Brasil está em 4º lugar nesse tipo de emissão. Tá, o Brasil é o 4º lugar, mas é sempre melhor colocar por um outro prisma. O Brasil está em 4º lugar na emissão de dióxido de carbono, mas é o 1º lugar na emissão de dióxido de carbono relacionado ao processo de desmatamento. Os outros 3 países, que é os Estados Unidos, a China e a Índia, são os primeiros 3 colocados, mas ligado à queima de combustível fóssil. E o Brasil é o 1º ligado a desmatamento. É por isso combustível fóssil é o que? Petróleo, gás gás natural e carvão. Carvão mineral, que é dos 3 é o pior. Leandro, tanta destruição, é possível ainda recuperar o que foi destruído? Não, tranquilamente. Você pode recuperar através de recuperação das áreas abandonadas, diminuir o processo de desmatamento. E isso só acontece através, primeiro, de vontade política e também de conhecimento técnico. É por isso que pesquisa é um elemento fundamental para você reverter o quadro de desmatamento da Amazônia, através da sua diminuição, e recuperar as áreas que já foram alteradas pelo desmatamento. Por falar em pesquisas, que pesquisas que vocês fazem aqui? Bom, aqui nós já estamos há 15 anos trabalhando na estação, e nós temos pesquisas ligadas aos mais variados tipos. A gente fala muito sobre dióxido de carbono, essa floresta, como que a floresta amazônica contribui para o fluxo desse dióxido de carbono. Então aqui dentro nós temos torres meteorológicas que vão até mais de 40 metros de altura, onde você estuda o ciclo de gases da floresta. Gente, olha que interessante. Para ver o topo da floresta, eles construíram essa estrutura metálica aqui, que é uma torre. E lá de cima, eles conseguem fazer a medição de temperatura, de umidade, de emissão de carbono. E fazem várias outras medições. Meu desafio agora é superar o medo de altura e chegar lá em cima. E eu vou chegar. Olha o suor, canseiro, hein? Nós percorremos 3 quilômetros para chegar até aqui e estamos a 52 metros do chão. Dá para ver a copa da floresta amazônica. Eu estou vendo o topo da floresta amazônica. Olha só que maravilha. Dá só uma olhada nisso aqui. No passeio a barco a gente vê muitas populações ribeirinhas, né? Como é que vocês popularizam, né? Como é que vocês fazem com que o que se produz aqui se torne conhecido por essas populações? Tem várias maneiras de fazer isso. Já há alguns anos o museu desenvolve aqui cursos de capacitação para crianças, das populações ribeirinhas, cursos de capacitação técnica.
produção de cartilhas que fazem a transformação da linguagem técnica, científica, para uma linguagem popular, para que as pessoas consigam entender e ver a importância dessa área. Então, você só consegue transformar o conhecimento científico e envolver a população através dessa interação. Leandro, que árvore é essa daqui? Cara, olha as raízes. Aqui é uma das árvores que você tem exemplo didático de adaptação. Como o solo da floresta de terra firme é muito pobre, então as raízes, em vez de elas se aprofundarem, elas se distribuem na superfície, porque é onde tem a maior quantidade de nutriente possível. Por isso que você está vendo que essas raízes elas vão se distribuindo na superfície, é onde você tem a camada orgânica do solo. Agora é engraçado que ela distribui de forma assim, ela não tem... vai para tudo quanto é lugar, né? As raízes elas vão crescendo em direção dos poucos nutrientes que você tem. Quanto mais ela se espalha, mais a chance dela pegar esses nutrientes. Gente, muito legal, é. Leandro, que raiz é essa daqui, ó? Isso aqui é que a gente chama aqui de sapopema. Essa é uma pitaíca. Essa que é a raiz tabular. Essa que é a raiz tabular, também chamada de sapopema. O pessoal diz que a população indígena usa para se comunicar através de barulho. Ela é boa para fazer móvel? Essa espécie aqui não, mas outras espécies, isso o pessoal utiliza muito para fazer a perna da mesa. Então tem móveis rústicos que são vendidos na Amazônia, em que o pessoal usa isso aqui como se fosse um dos pés da mesa. Muito legal, é. Leandro, o solo da várzea e dos igapós são diferentes desse solo aqui da terra firme. São diferentes. Você mostra aqui pra gente? Analisa aí que eu quero entender exatamente qual é a diferença. O solo da floresta de terra firme, ele tem uma camada orgânica muito pequena. Então, você verifica aqui, ó. Como é que é o nome dessa camada aqui? Essa é a liteira, que são as folhas. Então, esse material aqui é que a floresta de terra firme vive. Se você cavar, você vai chegar já no solo sem essa camada orgânica. Então, o solo da floresta de terra firme, ele é muito fino e pobre. Então, qualquer alteração que você faz pelo desmatamento, por exemplo, a recuperação desse tipo de floresta é muito lento, por exemplo, em comparação com a várzea, onde os solos são mais ricos em nutrientes. Essa é a grande diferença entre florestas de terra firme e a várzea. E aqui esse solo ele é mais antigo também, geologicamente. Geologicamente é mais antigo e você já chegou na parte... É muito superficial, né? As raízes e essa folhas mortas, que são as liteiras, que são o elemento fundamental que mantém essa floresta aqui como ela é. Tirando isso, essa floresta, a chance dela voltar a ser o que ocorre, mas de uma maneira muito lenta. Leandro, que árvore é essa daqui, ó? Bom, na verdade isso não é uma árvore, na verdade isso aqui é um cipó. Então o que a gente está vendo aqui é parte dele, sistema de raízes que... Detalhe que ele enrosca e vai aí é fora, né? Está captando nutriente aqui do solo, mas as folhas estão lá em cima, captando luz do sol para fazer fotossíntese. Agora, sabe o que eu queria fazer? Queria dar minha contribuição. Sabe o que eu gostaria de fazer aqui? Plantar uma árvore. Então vamos lá na estação que a gente consegue fazer isso. Vamos? Vamos. Gente, olha a muda que o Leandro me deu. O nome dela aqui é matá-matá preto. Não é, Leandro? Isso. O nome científico é Eschuelera grandiflora. Como é que é? Eschuelera grandiflora. O Leandro me disse que essa planta daqui a uns 10 anos, ela pode chegar a 20 metros de altura e até 30, né? Até 30. Então, gente, fica marcado aqui. Essa muda que eu acabei de plantar será a árvore do Globo Ciência.
Você viu como é que a gente pode ter uma relação de afeto com as árvores? Tenta lembrar, por exemplo, uma árvore que marcou a sua infância. A minha, eu me lembro perfeitamente. Era uma goiabeira que tinha lá na casa da minha avó. Eu me lembro que eu ficava ali horas e horas brincando. Chegava no verão, dava aquelas goiabas vermelhinhas, sabe? Docinhas. Saudade. Você viu que a gente pode cuidar das nossas florestas? Você viu também que a importância da gente cuidar das nossas árvores? Se você tem um quintal na sua casa, planta uma árvore. Tudo bem, você não tem quintal. Cuida de uma árvore na sua rua. Agora, se você quer saber um pouco mais sobre árvores e florestas, eu vou te dar um site muito legal. É o www.agrofloresta.net. Acesse. Agora, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu estou precisando de sombra e água fresca. Então, eu encontrei um cipó como esse aqui. Olha o tamanho desse cipó. É aqui que eu vou ficar. Ai. Oh, meu Deus do céu, vida boa. É isso aí, gente, ó. Até o próximo Globo Ciência. Valeu!